Salve, rapaziada, beleza? Professor Xandão, vamos bater um papinho sobre as obras da UFSC agora. Neste final de semana temos a prova e vamos para algumas análisezinhas aí de uma obra bem legal que está aí para a gente dar uma olhada, que é o livro da Júlia Lopes, Ânsia Eterna, né? Então, assim, um livro que surgiu, né, para trazer, né, a justiça, fazer justiça a uma grande escritora brasileira do final do século XIX, início do século XX. E essa mulher aí, pô, foi uma referência na época, pô, mulher que fez de tudo, né? Literatura infantil, crítica, realismo, um monte de possibilidades aí da literatura. E a gente tem uma obra aí que traz um pouquinho dela nos seus contos, né? Nas suas historinhas aí. E cada historinha uma mais louca que a outra. Quem pegou o livrinho na mão tá ligado, assim, que, pô, foi um negócio meio tenso. Umas histórias meio estranhas e tal, né? Meio diferentes. E a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho disso para vocês aí, para ajudá-los nesse processo aí que é a prova que está chegando, beleza? Então vamos lá. Júlia Lopes de Almeida, finalzinho do século XIX, então ela nasce ali por volta de 1860, então é contemporânea de Machado de Assis, contemporânea de Cruz de Souza, né? Então estava todo mundo naquela época ali, e ela começa a fazer os seus primeiros escritos ainda muito jovem, né, tal. Daqui a pouco ela vai galgando degraus aí da literatura, da escrita, uma mulher de uma competência, né, enquanto escritora, uma competência enquanto leitora muito grande, e numa sociedade que a gente sabe que ainda era bastante restrita, né, um universo muito restrito aos homens, a questão da literatura. E ela já começa a abrir o seu espaço a partir da sua competência enquanto escritora, né? Então, basicamente, são contos que nós vamos ter nesse livro. A gente vai trocar alguma ideia sobre alguns deles, né? Não, obviamente não todos, porque são muitas histórias, muitos enredos, então não daria tempo para esse bate-papo de agora, mas a gente vai tentar ajustar aí algumas coisinhas para vocês entenderem, beleza? Temas gerais, né? Mulher, os abusos, né? Loucura, relacionamentos, desilusões, então aquele cenário, aquele universo, né, que a gente percebe nas histórias, né? A história da Ruth, a história da Umbelina, né? A história do Paulo Guedes lá, que é aquele senhor lá que ia, né, fazer um discurso e de repente acabou não acontecendo. Então essas coisas do cotidiano, da realidade cotidiana que são apresentados para nós nos contos dela. O que traz atenção, né, o que chama atenção é que ela estava inserida cronologicamente no período do realismo, e aí a gente lembra, por exemplo, que ela foi uma das mentoras, né, da Academia Brasileira de Letras, que ela estava junto com a galera lá, com Machado de Assis e companhia, nessa formação daquilo que vai vir a ser a Academia Brasileira de Letras lá em 1897, quando de sua fundação. Uma mulher ativa, né, dentro dos pressupostos aí daquela virada de século, monarquia, república, abolicionismo. Então ela estava sempre envolvida nesses grandes eventos, essas grandes causas. Se você procurar na biografia dela, você vai ver ela em encontros onde haviam várias mulheres aí bem engajadas e tal. E lembrando, era uma sociedade bastante diferente da que nós vivemos hoje, né? Então, assim, as mulheres, por exemplo, precisavam ser autorizadas pelos maridos para poder escrever, publicar um livro, por exemplo. Então, assim, era uma coisa bem diferente. A própria Academia Brasileira de Letras, né, que foi fundada em 1897, só teve a primeira mulher ingressando na academia em 1977. Então, muito tempo depois, né, ela que fez parte da formação da academia, cedeu o seu lugar para o seu marido Filinto, né? Então, assim, também era escritor, ok, né? Os seus filhos também participaram desse processo de ser escritores e tal, mas ela em si, né, apesar de ter feito um trabalho muito legal para que a coisa acontecesse, acabou não ingressando na Academia Brasileira. Então, são algumas curiosidades daquele tempo. A linguagem dela beira o acadêmico, né? Na narrativa, uma linguagem mais protocolar, mais padrão, vamos dizer assim. Por que, Xandão? Porque ela é oriunda dessa turma aí do realismo, naturalismo, essa questão aí de uma linguagem um pouquinho mais elevada, de um padrãozinho um pouquinho melhor da linguagem. Machado de Assis, a Luiz Azevedo, que eram ali próximos dela, também faziam muito menção a isso. Voltando aos estilos, ela traz para a nossa literatura alguma coisa do gótico, do grotesco e do fantástico. Vamos lá. Lá fora, por exemplo, a gente estava lá em Inglaterra, nós tínhamos Mary Shelley, por exemplo, nós tínhamos Bram Stoker, com as histórias meio que fantasmagóricas, assustadoras, Drácula, Frankenstein e coisa do gênero.
né? As histórias daqui a pouco vêm mais para frente, o Corvo, né? Allan Poe, e aí algumas histórias que começam a criar um universo que a gente chamaria de gótico, tal, não sei o quê, que vai acontecer algumas historinhas nesse processo, como, por exemplo, a história dos porcos, né? Uma coisa meio bizarra, meio surreal, assim, né? E ao mesmo tempo tem a história da Ruth, que teria morrido lá e tal, e ela ia passar os seus últimos, né, passar a eternidade junto do padrasto, e aí a gente vai falar dessa historinha daqui a pouco. Então, assim, é o grotesco, é o gótico e é o fantástico, né? Que é o realismo mágico, né? Aquela coisa que a gente chama de realismo fantástico. E se isso acontecesse? E se isso fosse possível de acontecer? Então, a dinâmica dos textos dela vão, nesse livro, especificamente nesse livro, que é uma coletânea, vão trazer histórias de várias nuances, com várias sutilezas, como a história da caolha, por exemplo, também, que a gente vai trocar uma ideia rapidinho daqui a pouco, tá? Então, ela pega uma grande possibilidade de fazer a sua narrativa ecoar de várias formas, ora mais crítica, ora mais fantástica, ora mais grotesca e ora uma coisa mais sombria, mais fantasmagórica, meio, né, dentro daquilo que a gente fala do gótico. Tá? Então, existem todas essas nuances nessa escritora, né, que foi uma das grandes referências do final do século XIX, apesar de ainda não termos uma figuração feminina muito grande na literatura brasileira daquele tempo. Então, né, vamos para algumas coisinhas que são legais a gente lembrar. Foco narrativo. Então, vamos prestar atenção assim, ó. As histórias, elas têm sempre quem conta a história, quem narra a história. Uma curiosidade que tem é que, por exemplo, as narrativas em primeira pessoa, que são essas aqui, Ânsia Eterna, Casa dos Mortos, Contos, Último Raio de Luz, O Véu, As Rosas, vocês viram que eu pulei uma, né? Já volto nisso. Essas aqui são histórias sem um narrador nominado, né? Então não há um nome, não há uma personificação, não existe uma caracterização de quem é a pessoa, não tem o nome dessa pessoa. Então são personagens não nominados, narradores não nominados. Com exceção dessa, que é o Adolfo, que conta a história da Alma das Flores. Então, assim, foco narrativo em primeira pessoa. Todas essas. A única que é nominada, essa aqui do Adolfo, tá? Então, basicamente, isso é pra gente lembrar. Outra, histórias com duplo foco narrativo. Histórias do Conselheiro e Dr. Bermudes. Duplo foco narrativo. Começa em primeira pessoa e entra na terceira. Xandão, não entendi. Xandão está contando uma história, estou narrando uma história de alguém, minha, e aí eu estou falando sobre alguma coisa minha, daqui a pouco eu começo a falar de alguma pessoa que entrou na história também. Então eu saio do meu foco e vou para um foco em terceira pessoa. Então, assim, uma vez eu encontrei com o Neymar e a gente trocou uma ideia, conversamos um pouco sobre futebol, né? E, fomos com uma conversa legal, e a gente trocou ideia, primeira pessoa, eu e ele, eu e o Neymar. Lá pelas tantas eu digo assim, e vamos pro jogo, o Neymar entra com a bola, gol do Brasil. Então eu narrei em primeira pessoa uma situação que eu vivi com esse cara, e lá eu narrei uma terceira pessoa, porque eu não estou próximo naquele momento. Então, duplo foco narrativo, primeira e terceira pessoa, pode acontecer, tá, nessas duas historinhas aqui. Demais contos, todas elas narrativas em terceira pessoa, que é narrador onisciente, sabe tudo, tá, né, vê tudo, acompanha tudo, né, e basicamente essa é a percepção que a gente tem também, tá? O título Ânsia Eterna é interessante, porque ânsia é aquela coisa, né, aquele embrulho que a gente tem, né, pode ser essa ânsia, mas na verdade a ânsia eterna que dá título ao livro é a história de um cara que tinha um desejo muito grande, ansiar, desejar, querer muito, querer demais, daí deriva a palavra ansiedade, né? Então essa é a ânsia que nós temos, esse desejo que nós temos que está motivando esse título, esse desejo, essa coisa que é eterna, uma coisa que não se acaba, não se finda tão rapidamente, que era a ideia desse cara, né? Lembra que não tem nome, e ele estava falando com um amigo sobre o desejo que ele tinha de escrever uma grande obra, uma obra significativa, sobre uma história incrível, né? Que ele até fala na história que ele não precisava de dinheiro, porque ele era rico, mas que ele queria fazer algo significativo, algo que fosse significativo. E nesse significativo,
ele pensa assim, fazer uma coisa diferentona, uma coisa grandiosa. Me lembra até uma história do Machado de Assis. Olha as comparações, Machado de Assis e ela estão sempre meio parecidos aí, aparecendo juntos. E o Machado de Assis tinha a história lá do Homem Célebre, né, que era o tal de Pestana, que também queria fazer uma música maravilhosa, tal, não sei o quê. E se frustrara, né, porque precisava fazer músicas que as pessoas quisessem ouvir e pagassem por isso, e não uma grande obra que talvez nem todo mundo fosse parar para prestar atenção. E essa história é isso. Só que no meio da história a gente é apresentado uma narrativa lá que ele conta de uma moça que ele conheceu, né, que o olhar dela encantou esse cara, e esse cara está contando isso, então vem uma idealização romântica, até o dia que ele se aproxima dela por conta de um garotinho que estava ali próximo, né? E ele descobre que a mulher é cega, ou seja, daí vem a frustração, né? Aquela coisa, a frustração amorosa, né? Por isso aquele olhar meio perdido dela, tal, essa coisa que chamara a atenção dele em outro momento, agora, né, tornava-se uma decepção. Então a narrativa do Ânsia Eterna é engraçada, porque ao mesmo tempo em que ele quer fazer uma história tipo realista, tal, significativa, ele cai na idealização romântica. Então tem essa pegada, assim, é bem legalzinha a história da nossa querida Júlia Lopes. Casa e Ruth é a história, né, de uma moça que sofreu uns abusos, tal, do padrasto, então falando antes para vocês sobre isso, e daqui a pouco ela, né, vai casar e ela conta pro noivo, né, o que tinha acontecido, né, e num primeiro momento ele ficou meio revolto, né, porque ela não era mais moça, né, e tal, mas ele tenta relevar isso, mas motivado pelo ciúme e tal, sofrimento por causa desse ciúme, aí ele acaba não resistindo tal, a morte da moça, pronto, morreu a moça. Aí no velório dela, ele tá lá, daí as pessoas, ela vai ficar no mesmo túmulo que o padrasto, que era o cara que abusou dela lá quando ela era mais novinha tal, e ele fica revoltado lá, fica brabão, porque ela vai ficar ali sepultada junto com aquele que teria sido o abusador dela. Então, histórias, né, bem estranhas, né, da nossa querida Júlia Lopes. Então, essa aqui, bacana pra gente lembrar um pouquinho desse universo mais grotesco, né, essa coisa mais, até de certa maneira, essa crítica aí que ela faz em relação aquelas literaturas mais piegas do romantismo, ela já entra com uma literatura bem mais densa, mais pesada, né? Os Porcos é a história da Umbelina, que estava lá grávida do filho do patrão, e ela temia que o pai fosse pegar a criança e dar aos porcos, porque era um bastardo, aquelas coisas aradas todas. Daí ela meio que fica pensando o que fazer com aquele bebê, e pensando em fazer com aquele bebê, várias possibilidades ela passou na cabeça dela. E daqui a pouco ela vai ter o filho, e daí ela... O maior medo dela é que os porcos levassem essa criança embora, né? Enfim, pesada essa história. E lá pelas tantas, ela tem o bebê e ela desfaleceu, cansada pelo parto e tal. Quando ela acorda, ela vê uma porca grandona levando a criança, assim, ela não teve forças para reagir. É uma história pesada, assim, bem densa essa história aqui, que estava na prova já da ACAF, em outro vestibular, e já botaram esse textozinho para a galera aí. Algumas outras histórias são legais aqui, né? A história dos cisnes, né? Fala um pouco sobre o universo da loucura, né? A Viscondessa vai ao sanatório do Dr. Aguilar, conhece uma mulher e depois ela descobre que essa mulher teria perdido uma filha porque ela viu os cisnes no lago e foi lá, e essa mulher volta e meia os cisnes e tal, e descobre-se que essa mulher também não era uma pessoa muito normal, né? Estava no sanatório para tratamento e não como enfermeira, como a irmã Serafina, como ela se apresentou. Então, histórias assim que beiram escabroso, assim, bem beiram a tensão gigante. Vamos para outra. Mais uma montoeira, vamos dizer assim, de contos. Eu vou passar, obviamente, por alguns, né? Não há mínima chance de fazê-los todos, mas para vocês terem uma ideia. A história da primeira bebedeira, um cara que está namorando lá, e é aniversário da mãe, ele fica dividido entre estar com a mãe e estar com a namorada. A mãe pede para ele, afinal era aniversário dela, e ele acaba, vou lá na namorada. E lá no caminho ele acaba encontrando os parça, daí os parça estavam no boteco tomando uns gole, e ele vai lá e toma uns gole com os caras e faz fiasqueira, né? Aí ele vai lá e vai tomar uns golezinhos e tal, e aí ele vai para casa da namorada, e a namorada não abre a porta para ele, porque ele estava nos gole. Aí ele volta para casa cambaleando, cai na frente da casa e lá vai a pobrezinha da mãe recolher ele, levar ele para dentro. Então essa é a história da primeira bebedeira, né? Então, história bem engraçada, assim, né? Tirando o peso das outras que a gente falou até agora, é uma história até que, de certa maneira, é um pouco mais engraçada.
A Caolha, a história do Antonico, né, que tinha vergonha da mãe, que ela tinha um olho vazado, aquele olho, né, pus, então assim, todo mundo tirava onda dele, praticava um bullying contra ele, né, na escola, e ele não curtia mais essa história da mãe, daí ele começa a namorar, daí a namorada dele, não, se você quer ficar comigo ou é com ela, daí bota ele contra a parede e tal, e ele, meu, né, essa mãe, vergonha daquele olho e tal. E aí, no final da história, ele descobre que ele teria furado o olho dela, né, com um garfo quando era criança. Então, meu, daí vem o remorso, vem todo aquele arrependimento e tal. Então, a história é bem, bem intensa, a história da Caolha. Mas é uma boa história, assim, né, uma boa narrativa. A Alma das Flores tem uma percepção meio simbolista, assim, tá? A Alma das Flores é o nosso personagem... nosso personagem Adolfo, que ele conta a história dele e ele consegue, de certa maneira, ver... né, a gente vai explicar isso aqui, ver o cheiro, o aroma das flores, né? Ele consegue enxergar isso. E aí nós temos uma questão meio sinestésica, né? Ver a visão e o aroma, o olfato. Então ele percebe, ele consegue visualizar isso, né, nas flores. Então tem uma pegada um pouco simbolista, por assim dizer. Seguindo, né, nossos bate-papos sobre os contos, né, uma rápida olhada sobre os contos, nós temos aqui, por exemplo, O Último Raio de Luz, né, a história de uma mocinha que está doente, o médico dela vai lá, cuida dela, põe uma venda sobre seus olhos e tal. E eles, não tiram essas vendas porque se você abrir isso e você pegar a luz, você vai ficar cega, tal, não sei o quê. E ela foi nutrindo uma admiração, um carinho, um amor, ainda que talvez num grau de platonismo com relação ao seu médico. Obviamente, ela era uma menina de 15 anos, ele era um cara mais velho e tal. E ela vai nutrindo essa paixonite, vamos dizer assim. Só que quando ela teve os seus olhos vendados, ela começa a perceber as coisas com os outros sentidos, né? E principalmente a audição. Ela começa a ouvir as coisas. E um dia ela ouve o médico se declarando para a irmã dela. Então ela ficou meio chateada, meio frustrada. E ela queria ver aquilo, ela não conseguia acreditar. Daí ela tira a venda dos olhos, né? E aí vem aquele clarão do sol e a deixa cega, né? Eternamente cega. Então, a história meio que versa sobre isso, assim, sobre essas desilusões amorosas e tal, também. A Valsa da Fome, a história de um pianista, né, que perdeu a esposa, daí teve que vender piano para fazer o velório dela, e aí ele tocava, né, começou a tocar para ganhar um dinheiro, para continuar existindo, vamos dizer assim, e lá pelas tantas ele foi se apresentar para a burguesia da cidade. E aí estava tocando lá uma música, e daqui a pouco ele entrou numa vibe meio virtuosa, assim, começa a criar uma música, as pessoas começam a se impressionar, e aquilo não tinha fim, e essa valsa da fome não era só a fome física, né, um prato de comida, mas sim a fome, a necessidade de fazer a coisa acontecer, da sua música ser ouvida, então uma coisa que vai numa dimensão um pouquinho diferente. E o último discurso, eu falei do Dr. Paulo Guedes, quando a gente começou o bate-papo aqui, era um senhor que fora convidado para fazer uma explanação, né, ser o orador, né, num evento lá que falava sobre os 300 anos de Anchieta, e ele sentiu-se, ainda que velhinho, ainda que doentinho, 80 e poucos anos, ele sentiu grande, né, ficou grandão, assim, e pensou em fazer o melhor discurso, o último discurso, o discurso que ninguém havia feito até então, e ele morre antes de fazer o discurso. Essas coisas que acontecem nas histórias da Júlia Lopes. Então você vê assim que as histórias elas não têm um final feliz, não tem uma idealização, né? Elas têm uma vibe meio de crítica, né, em relação às pessoas. Você tem isso, é realismo, você tem uma percepção mais subjetiva da existência, né? E aí vem Schopenhauer, vem Nietzsche, vem aquela galera toda do final do século que de repente podia ajudar a gente a pensar um pouquinho diferente. Então, a dinâmica dela é de uma grande escritora do final do século XIX, início do século XX. Né? Ela passa ali, presta atenção no que essa mulher passou. Ela nasce durante o romantismo, vem o realismo, naturalismo, vem simbolismo, vem pré-modernismo, vem a primeira geração moderna e ela vai falecer por volta de 1930 e alguma coisa, que já era a segunda geração do modernismo. Olha só quanta coisa que coube dentro da mochila literária dessa mulher. Então, uma baita de uma figura da nossa literatura, uma grande representante da nossa literatura, que não teve reconhecimento
em seu tempo e hoje, né, faz justiça em trazer a obra dela para as nossas análises e para as nossas leituras, né? O que é mais legal é isso. Então, a Júlia Lopes de Almeida, Ânsia Eterna, uma das obras que vai estar no vestibular da UFSC para vocês. Beijo, Xandão.